Boa noite a todos, público presente, quem nos acompanha através da TV Prevê, também sobre os meios online e também aos nobres vereadores. Como eu disse ao vereador José Santana, o Dodô, se talvez o seu pedido de fiscalização tivesse sido feito nesses termos, com essa honradez, com essa tranquilidade, muito menos teria se debatido e se degladiado nessa casa. Nós, de fato, respeitamos a sua opinião, em contrapartidas também pedimos que o senhor respeite a nossa, e como o senhor mesmo disse, eu também confio na justiça. Espero que a Polícia Civil e a Promotoria Pública apurem e que, qualquer que seja o resultado, será encaminhado à Comissão de Ética e Decoro desta casa. Dizendo isso, peço mais uma vez aos nobres vereadores que a matéria está sob julgamento, sob apreciação do Ministério Público e da Polícia Civil, e nós não faremos mais da tribuna da Câmara mais um veículo de comunicação para fomentar a discussão sobre isso. Ninguém mais espera apuração do que a mesa diretora dessa Casa de Leis. Dodô Santana, obrigado pelas palavras. O senhor pode ter certeza que o senhor conta com um presidente democrático e que respeita o direito de uso de palavra de qualquer um dos vereadores. Antes de entrar nas indicações, requerimentos e moções, eu queria me dirigir humildemente, mas com o cargo do qual eu me revisto, que é presidente do Legislativo, para me dirigir à diretora de Educação, Dona Lucinara. Dona Lucinara, eu gostaria que a senhora, antes de procurar a imprensa ou ser procurada pela imprensa, ouvisse aqueles a quem a senhora dirige, que são os professores. Dizer que a matéria fragmentada aprovada na Câmara prejudica os professores é desconhecer aquilo que os professores disseram aos vereadores. Então eu sugiro que a senhora, querida diretora de Educação, Dona Lucinara, a senhora comunique os seus professores, à rede pública, sobre as mudanças do Estatuto de Magistério que a senhora quer e pretende aplicar. Se fosse de conhecimento de todos, a discussão não teria chegado à Câmara como chegou. Então eu peço que a senhora faça um referendo, faça uma votação e explique e chegue, Dona Lucinara, às formigas, porque é muita saúva, é muita rainha do formigueiro. Então eu peço que a senhora, revestida do cargo de diretora de educação, faça chegar o seu verbo até o professor. Não é para o vereador que a senhora precisa falar. Não é para o munícipe que a senhora precisa falar. Não é para a imprensa que a senhora precisa falar, Dona Lucinara. A senhora precisa falar com os seus diretores, aliás, com os seus professores. Aliás, a senhora ganha muito bem para isso. Outra coisa, e digo agora ao executivo, a nossa querida prefeita Bel, Dona Bel e diretores, a Dona Dilma já viu que é impossível administrar sem a Câmara dos Deputados. O Geraldo Alckmin já percebeu que é impossível administrar sem a Assembleia. E a senhora precisa perceber que é impossível a senhora administrar sem a Câmara dos Vereadores. Porque nós somos um poder constituído, legitimado para instruir, ajudar, fiscalizar a senhora na administração pública dessa cidade. Nós não estamos aqui à toa. O nosso papel constituinte é para ajudar a senhora na administração pública. A senhora não pode, os seus diretores não podem simplesmente contestar a soberania dessa Câmara, dessa Casa de Leis. Isso daqui não é um poder de fachada, senhora prefeita. Isso é um poder constituído. E eu gostaria que a senhora respeitasse as decisões unânimes dessa Casa de Leis, inclusive os seus diretores. Aliás, diga-se de passagem, alguns muito bons, outros que, pelo amor de Deus, deixam a desejar até na qualificação profissional. Mas aqui
não darei nome aos bois nesse momento, porque eu estou falando diretamente com a dona Lucinara. A senhora fale com seus professores e não queira jogar a sua responsabilidade de diretora nas nossas costas. O ônus é seu, o ônus é do Poder Executivo. E esse poder constituído, legitimado, é soberano mediante qualquer cargo de confiança que tenha diretor do Executivo. E tenho dito, essa Câmara não ficará passiva diante de intransigências de diretores. E de intransigência do Poder Executivo quando não olha e não considera e não respeita a soberania do Poder Legislativo de Lençóis Paulista. De volta às indicações, que é o trabalho mais rotineiro dos vereadores, pedimos providências para a Vila Cruzeiro, 2 indicações para o centro da cidade, Jardim Lago da Prata, Vila Antonieta, Vila Contente e Jardim Carolina. Também providenciei uma moção, que é lógico, compartilho com todos os vereadores. Dodô já foi feliz aqui em lembrar da Dani, que assumiu a presidência do bairro Jardim Primavera, em uma votação democrática. Terminadas as indicações e requerimentos, as indicações e moções, passo aos requerimentos. Perguntamos ao Executivo qual foi o índice de reajuste do IPTU nos últimos 5 anos. Há muitos moradores reclamando e nós queremos tomar conhecimento dessa taxa. E também qual foi o reajuste dos servidores públicos nos últimos 5 anos, para que a gente possa traçar um comparativo em referência ao índice inflacionário de reposição dos servidores públicos. Também pedimos uma previsão para os próximos 4 anos de quanto estará daqui 4 anos a incorporação da função gratificada nos cofres públicos. Aliás, pedimos para 4, mas depois, se não houver problema dessa Casa de Leis, eu gostaria de estender esse pedido para 10 anos, vereador Tipó. 10 anos. Qual o impacto orçamentário da incorporação da função gratificada nos próximos 10 anos? Então, aumentamos de 4 para 10. É importante para a Casa de Leis, para o Poder Legislativo, contribuir com o Executivo. Embora muitas vezes pareça que estamos em pé de guerra. Estaríamos em pé de guerra se não fosse 2 poderes constituídos. Às vezes, de fato, o Legislativo precisa ouvir. O Executivo também precisa ouvir. É uma via que vai e volta. E isso muitas vezes não acontece. É muito fácil o Poder Executivo se revestir do cargo de diretor, doutor Pita, e procurar a imprensa e falar que aquilo que nós fizemos aqui não foi bem feito. Antes de um diretor falar o que foi feito aqui não é bem feito, precisa lembrar que foi 12 vereadores que assinaram. Foi 12 vereadores que aprovaram. E questionar a Câmara dos Vereadores é questionar a população. E talvez a imprensa local não diga isso, mas é a verdade. Também pedimos as cópias dos contratos de assessoria de comunicação do SAI, do Serviço Autônomo de Águas e Esgoto. Assim como os serviços prestados e os processos licitatórios. Para quê? Em época de vacas magras, em época de seca orçamentária, é bom a gente ver onde estão indo os recursos, o dinheiro público da autarquia municipal, do Poder Executivo, em assessoria de comunicação. E também tomar conhecimento dos trabalhos, uma vez que nós aqui na Casa de Leis também precisamos dar visibilidade para os nossos trabalhos. Talvez se está dando certo no SAI, assessoria de comunicação, nós precisaremos contratar aqui, para dar também visibilidade à Câmara Municipal. Uma vez que a Câmara Municipal, salvo algumas exceções, só é dito alguma coisa de bom. Nossa, quando? Isso daqui é uma central que só leva pedradas da maior parte da imprensa lençoense. Só que isso vai ficar claro nos próximos capítulos, porque nós estamos traçando um mapeamento de favorecidos, de empresas beneficiadas, de cargos públicos que são concursados e também pertencem a quadros partidários. Essa Casa de Leis não está de olhos fechados a nada que acontece no Poder Executivo. E assim como
precisamos respeitar? Pedimos respeito por parte do Executivo. E dona Lucinara, aqui em Lençóis, algumas mentes são muito provincianas. E acredito que a da senhora não seja. Por isso, para finalizar, eu quero dizer que não é o Anderson Prado falando com a Lucinara. É o vereador falando com a diretora de educação. Porque aqui em Lençóis, aqui no Poder Executivo, tem muito diretor que faz beicinho. Vocês sabem que é isso, né? Faz beicinho porque estão sendo cobrados. Assim como adora quando a gente manda pétalas de rosa. Mas faz beicinho, vira a cara. Senhores, parem de ser patéticos. Senhores, por favor, cumpram o papel de diretor, aproximem-se do povo, respondam às questões da Câmara Municipal e para de beicinho, que eu não tenho medo de beicinho, beicinho não resolve nada. Vamos trabalhar juntos. Se é difícil o diálogo com a Câmara Municipal, paciência. Talvez a Câmara Municipal não tenha sido procurada, tá? Então, deixo aqui o meu recado. Não é nada pessoal, é legislativo, cobrando, fiscalizando, executivo. Tenho dito, muito obrigado e boa noite.